Deus me escolheu. Que bom problema. 1 Samuel capítulo 21. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Ameleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens a mim? E ninguém vem contigo. O pastor estava com medo do rei Davi. E olha o que ele ainda pergunta para Davi: por que vens a mim? E ainda ninguém vem contigo. Por que você veio na igreja sozinho hoje, Davi? Ó, o sacerdote está escaldado com o rei, com o futuro rei. Vamos continuar a leitura. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei, a qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes que de tal lugar. Agora, pois, o que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Davi pede pão agora para o pastor da igreja, Aimeleque. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, porém há pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres, se os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé. As mulheres nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí, o corpo das jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se sacrificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, diga, pão sagrado. Lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da propiciação que se tiraram diante do Senhor, para se lhe pôr ali pão quente, no dia que aquele se tirasse. Então, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome, o que está escrito aí, o nome do abençoado? Doeg, Edonita, e mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão, Davi falando, eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado, era rápido, eu tive que sair correndo de lá. E disse o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante? Então dá-me, podei-vos assentar. Olha o tema da palavra que Deus ordenou que eu citasse para essa noite. Deus me escolheu. Que bom problema. Não há hoje, nos nossos dias, e isso eu acho impossível, não há como alguém hoje em algum lugar da terra, ou em algum lugar de Belfor Roxo, ou em algum lugar de uma rua onde tem uma igreja evangélica, que não se fale do rei Davi. Tanto é que o diácono Hugo acabou de pregar sobre o rei Davi. Porém, o rei Davi, como qualquer um de nós aqui, teve fases na vida dele que ele passou por coisas como essa que eu acabei de ler aqui. Davi, lá atrás, ele foi escolhido, todo mundo sabe disso, nós estamos cabeludos de saber disso. Que Davi lá atrás, por que eu falei cabeludo agora falando nisso? Se a frase é, nós estamos careca de saber disso, Deus sabe. Lá atrás, Davi é escolhido no meio dos seus irmãos, e o profeta joga na cabeça dele azeite, ele é escolhido, tudo bem. E aí a vida de Davi, depois que ele é escolhido, que ele vem trazer o lanche para os seus irmãos no meio do exército, ele dá de cara com um gigante lá, e ele mata o gigante. E ao matar o gigante, em vez de ele se tornar uma referência, em vez de ele se tornar alguém amado, querido, alguém que todo mundo queria estar perto, alguém que o rei queria trazer para perto de si, não, ele se torna agora uma ameaça para o reino. Uma ameaça para o líder. Alguém que o líder, que o líder dele, que o rei tinha ciúme, tinha vontade de matá-lo. Fala para quem está do lado aí, ó, eu vim te dar uma boa notícia, hein? Se você for escolhido, prepare-se, vai aparecer um líder destituído por Deus que poderá te perseguir, mas fica firme, porque o teu destino já está pré-estabelecido por Deus.
Davi mata o gigante, resolve o problema de Israel, porém começa o problema dele. O líder dele começa a persegui-lo, ainda bem que não é esse o nosso caso. Glória a Deus que os nossos pastores, pelo contrário, quando eles descobrem que nós temos um chamado, sabe o que eles fazem? Eles falam, ó, eu abençoo vocês vão arrebentar, eu estou aqui para dar o apoio para vocês precisam disso, vocês precisam daquilo, vem conversar comigo, se tiver algum problema, me procure. Mas com Davi não. Com Davi, em vez de ele receber o apoio do líder, o apoio do rei, em vez de ele se tornar agora o melhor guerreiro do reino de Israel, ele se torna agora aquele fugitivo. E fugindo do seu líder, aonde ele vai parar? Na igreja, lá no templo onde habitava esse sacerdote Aimeleque. E o que o Davi faz durante essa fase da vida dele, que eu tenho pedido a Deus, e Deus tem me dado algumas explicações. Olha o que ele faz, ele vai na igreja e começa fazendo algo que eu não acreditava que Davi faria, mas ele fez. Ele chega para o sacerdote, para o pastor da igreja e fala o seguinte, e aí Aimeleque, tudo bem? Vamos trazer agora para os nossos dias. Aimeleque, tudo bem, meu Davi, mas o que você veio fazer aqui sozinho? Não era normal alguém que matou Golias, alguém que era tão perseguido, alguém que entrou no vantede do inferno agora, andar sozinho? Porque matou Golias, quanta raça de filisteu estava atrás de Davi agora, para vingar aquele filisteu que ele matou? Davi sozinho? Não era normal. Aí o pastor, percebendo logo, falou, o que você está fazendo sozinho? O pastor falou, o que você está fazendo sozinho, Davi? Aí Davi começa a fazer algo que eu não acredito que ele faria. Fala para quem está do teu lado aí, eu não acredito que às vezes você faz isso, meu irmão. Davi, um homem instituído por Deus, chega para o pastor e fala, eu vim aqui amando de Saul. Mentiu para o pastor da igreja, que nada, Saul perseguindo, querendo matar ele, ele chega para o pastor e faz o que muitos de nós fazíamos, porque a partir dessa nova visão, esse quadro na nossa igreja vai mudar em nome de Jesus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, se fazendo parte dessa visão, dessa igreja, você continua mentindo, você precisa se abrir rapidamente para alguém, porque eu falo em nome de Jesus e pelo que está na Bíblia. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não faça como Davi nessa fase da vida dele. Não minta, fale a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não faça como Davi nessa fase da vida dele. Mentir para o pastor. Eu vim aqui amando Davi de Saul, que nada. Ele tinha ido lá para poder se dar bem na igreja. Ainda fala que foi amando do rei. Mentira dupla, o que é pior. Só que o pastor conhecia Davi. Fala para quem está do lado aí, o teu pastor te conhece, meu irmão. O teu pastor, você pode até não achar que ele não te conhece, mas o meu pastor me conhece. Ele não é onisciente, mas ele nos conhece. É ruim do pastor. Pastor Desi te conhece, Cláudio? Como nos conhece, né? O nosso pastor nos conhece. Aí ele fala, Saul mandou eu vir aqui numa missão. Saul mandou eu vir aqui numa missão, ainda te disse, pastor, para tu não contar isso para ninguém. Porque isso é uma missão confidencial. Aí ele pergunta, pastor, eu estou com fome. Você tem alguma coisa aí que pode alimentar a minha fome? O pastor fala para ele algo que eu falei, meu Deus do céu, como é que pode alguém passar por essa fase na vida? O pastor fala para ele, eu não tenho nada na igreja para te dar, a não ser algo santo, algo intocável, o pão da santa ceia. E Davi fala, não tem nada a ver não, pode me dar, eu estou purificado. Se você ler uns capítulos anteriores, aí você vai ler que ele estava na caverna de Adulão, com um montão de gente, ex-endividados, tudo que era gente ruim estava na caverna de Adulão com Davi. Ele e um montão de homens. E você acha que Davi estava naquela época, naquele período da vida dele, vivendo abstinência sexual? Claro que não. Aí o rapaz fala para ele, o pastor pergunta para ele, vem cá, eu só tenho pão santo.
vocês estão em abstinência, vocês estão em santidade, o corpo de vocês pode receber o que é santo? Aí ele mente de novo, ele fala, pode, eu e os rapazes estamos, ó, assim com Deus, ó. E o sacerdote dá para ele o que é santo da casa do Senhor. E não satisfeito, o que mais Davi faz? Eu vim para essa guerra a mando de Saul, meu pastor. E eu estou sem arma porque eu saí correndo para fazer o que o rei mandou. Você tem alguma arma para me dar aí? E o sacerdote fala para ele, olha só, a igreja não é lugar de ter arma, mas nós temos aqui atrás do púlpito a espada do Saul, a espada que você cortou a cabeça do Saul, do gigante, aliás, Golias. Obrigado. Por isso que é bom pregar para quem é pregador, tá vendo? E Davi fala, eu estou sem arma, me dá essa espada mesmo. Fala para aquele lá do teu lado aí, pelo amor de Deus, fala no nome de Jesus. Não procure lutar com nenhuma arma do inimigo. Qual é a arma do inimigo que o diácono pode citar para você aqui nessa noite? Não lute com a cerveja, meu irmão. Não lute com a cachaça. Davi falou, me dá aí a arma que tiver aí, eu quero a espada de Golias. E com a espada de Golias, se você continuar lendo aí, porque eu tenho lido muito a palavra de Deus, mais ainda nesses dias, com a espada de Golias, aonde Davi vai parar? Continua aí, Helena, pega a Bíblia aí, queridos, que eu tenho lido a Bíblia. Olha para onde Davi vai, versículo 10, agora do capítulo 21. E Davi levantou-se e fugiu de diante do rei Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Sabe quem era Aquis, rei de Gate, querido? Pergunta para quem está do lado aí, sabe quem era esse rei? Era o rei de Golias. Fala para quem está do lado aí, olha onde a mentira pode te levar. Davi agora mata Golias, foge de Saul, entra na igreja, pega o pão santo, pega a espada do inimigo para lutar, e ele vai lutar agora no exército do inimigo, a favor dos inimigos. E contra quem? Contra o seu próprio povo. Mas quando ele cai nisso aqui, Deus olhou para uma pessoa no meio dos inimigos que falou com o rei Aquis. Rei Aquis, cuidado com esse cara aí é um espião, é um 007 no meio de nós. Esse cara aí é aquele Davi que matou lá o nosso melhor gigante lá atrás. Rei, ó, fica ligado, rei. Aí Davi percebe, olha aí que maneiro, olha que legal. Davi percebe que foi descoberto no meio do exército inimigo. Sabe o que Davi faz? Começa a deixar cair baba da boca dele assim, pega uma gravata, coloca no próprio pescoço e faz como quem está se enforcando, para sobreviver no meio do exército inimigo. Está escrito aí, em nome de Jesus, para chegar no teu destino, faça o que for preciso, mas permaneça debaixo do propósito de Deus. Paulo falou, fiz-me louco para vencer os loucos, para ganhar os loucos. Fiz-me de ignorante para ganhar os ignorantes. Paulo falou. E Davi se fez de doido. Depois disso ele se esconde na caverna de Adulão. E aí lá na caverna, ele faz um MDA, institui um MDA dentro da caverna. Eu fico imaginando, Carandiru, Davi fugindo da Interpol, Davi fugindo da 54, Davi fugindo das polícias internacionais. Um nego bota um chip nele, onde ele vai, tá, helicóptero atrás dele. Aí daqui a pouco Davi entra numa coisa do Carandiru. Chega lá dentro, Davi vê aqueles caras com faca na boca. Ué, quem é você? Tu é estuprador? Se tu é estuprador, vem pra cá. Fica imaginando. Aí Davi, calma, ó. Eu sou o cara que matou Golias. Quê? Matou Golias? Lá do B, tu é nosso, pode vir.
Davi, calma, Davi faz uma oração, senta com os bandidos. Fico imaginando, irmão Juarez, Deus já me leva sempre para essa área mesmo, ele me levou de novo. Davi, senta aí, geral aí, pode sentar todo mundo aí, é nós. Os caras sentam, Davi adestra todos eles. A Bíblia diz que o baixa renda, o mais baixinho, o que faz pouca sombra, sozinho matava 100 pessoas, 100 inimigos. E o mais forte matava 1000 homens sozinho. A espada, depois que eles se encontraram com Davi aí a fase de Davi, a vida de Davi nessa fase aqui já muda. O mesmo Davi que mentiu para o sacerdote lá atrás, que comeu algo que não devia comer, que roubou uma espada, agora está sendo usado por Deus para forjar inimigos para lutarem as guerras de Deus, e agora eles se tornaram amigos de Deus, assassinos de inimigos. Fala para quem está do teu lado aí, qual é a fase da tua vida que você está vivendo hoje, hein? É o Davi de antes? É o Davi de agora? Ou é o Davi do futuro? Todos eram Davi, porém, cada uma dessas coisas que dissemos aqui eram sobre as fases que Davi estava vivendo durante a vida dele. Querida, se você já viveu uma fase de depressão, saiba de uma coisa, Deus forjou você para aconselhar mulheres que estarão vivendo em depressão lá na frente. Por que Moisés foi parar no meio do Egito? Para entender das 10 pragas, no mínimo. Outro dia eu estava falando com os jovens aqui sobre a praga dos piolhos. Já pensou? Deus mandar piolho para onde só tinha nego careca. Só Deus para fazer isso mesmo. O piolho gosta de se filtrar onde? No meio do cabelo. O cara está careca, o piolho devia entrar onde tinha cabelo, no ouvido, no nariz. Aí imagina, piolho no ouvido e no nariz, irmão Hugo. Só Deus para fazer isso mesmo. Eles são careca, não tem cabelo não? Eu faço nascer cabelo na canela deles, mas vai ter praga de piolho, porque o que eu quero fazer vai se estabelecer, e o meu povo vai sair de lá. Vamos voltar para Davi. Davi agora vai forjar o pessoal no meio da caverna de Adulão. Agora pula. Vamos lá para 1 Samuel 29, por favor. A gente já está começando a pregar. Começando a pregar? É isso mesmo. Começando a pregar. Primeiro Samuel capítulo 29. E ajuntaram-se, verso 1. E ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afeca. E acompanharam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas de milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram-lhe então, verso 3, os príncipes dos filisteus, que fazem aqui esses hebreus? Davi agora na retaguarda do exército inimigo, indo matar os israelitas. E os príncipes falam para o rei Aquis: rei Aquis, a gente está indo para a guerra. Tu vai deixar Davi e esses homens atrás de nós de costa para eles? E olha de que os príncipes chamaram Davi: esses hebreus. Fala para quem está do teu lado aí. Eu não sei se você sabe. Fala, querido. Fala, usa a sua boca para pregar comigo. Diga, não sei se você sabe, mas o inimigo sabe que você é hebreu. Se você é hebreu, você já saiu do Egito faz tempo. Então, tenha-se como livre em nome de Jesus. Os príncipes falaram: ó, rei Aquis, nós vamos para a guerra, vamos ficar de costa para Davi? Vamos lá para o verso 8. Então disse Davi a Aquis: por que fiz? Por quê? Que fiz? Porque o rei manda Davi ralar peito. O rei falou: ó, os príncipes não querem que eu vá guerrear e te leve na retaguarda. Volta lá para Ziglag, vai lá para a cidade pelo qual nós estávamos acampados, volta para lá. E aí Davi fala o seguinte para o rei. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estive perante ti? Olha só, Davi chamando o rei
o rei a quis de senhor dele. Vamos dizer isso agora. Graças a Deus, que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Davi chega para o rei Aquis e fala: meu Senhor, não é possível. Até eu servi a ti até o dia de hoje, a continuação do versículo 8. Para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, o meu Senhor. Chama de novo o cara de Senhor. Respondeu, porém, Aquis e disse, verso 9 a Davi: bem sei, e que na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Davi estava em papel invertido, e o rei estava vendo ele como ele era. O inimigo te vê como você é, e às vezes você não se vê como você é. Quando eu li sobre esse capítulo 30 aqui, eu pedi respostas a Deus. E aí o que Deus me usa para falar para vocês agora é a resposta do que está no capítulo 30. Olha só o que a gente já cansou de ver pessoas pregarem por aí, e eu tentava entender e não entendia. Por que o cara mata lá atrás, o abençoado, um homem segundo o coração de Deus, um homem amado, escolhido entre 7 pessoas excelentes, uma família excelente, porque o pai de Davi foi alguém excelente. Já preguei isso aqui há um tempo atrás. O pai de Davi forjou todos os filhos para serem pessoas excelentes. No tempo deles, eles fizeram as melhores faculdades, eles iam nos melhores barbeiros, eles vestiam as melhores roupas, eles comiam do bom e do melhor. Eram pessoas, porque ninguém que um sacerdote olha para escolher e escolhe é um pé rapado, um largadão, não, querido. Quando Jessé chama os filhos e Samuel olha para ele, Samuel olhava e falava: que isso aí pode ser pastor lá da colheita das nações com o pastor Adeci. Qualquer um dos filhos de Jessé que Samuel olhou, ele falou: que isso? Os caras pareciam, os caras tinham caráter, tinham personalidade. Eles não foram escolhidos porque Deus queria usar Davi, mas que eles tinham referência para ser usados, eles tinham. Mesmo assim, Deus escolhe usar Davi. E usando Davi passa por tudo isso, que eu não contei tudo para vocês de acordo com o que eu li. Porém, Deus usa Davi para um montão de coisa. Davi agora sai amando do inimigo, do meio do exército inimigo, e volta para lidar com a família dele. E aqui eu começo a pregar. Quando ele chega para ver os filhos, quando ele chega para ver a esposa, quando ele chega para poder brincar, Davi volta agora do meio do exército inimigo, que ele ia guerrear para matar israelitas, e ele vai dar de cara com a família dele. Quando ele chega na cidade, está tudo queimado, tudo arrebentado. Davi deve ter olhado e falado: cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Falando nisso, Deus manda perguntar para alguns maridos aqui: cadê teus filhos, querido? Porque você vem na igreja há tanto tempo e os teus filhos não vêm contigo. Porque você às vezes vem na igreja domingo e teu filho sai para ir num pagode, num funk, num forró, ou para fumar uma maconha, e você não usa da autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Fala para quem está falando aí: você prefere cair do cavalo, ficar cego e depois ver de novo, ou permanecer matando crente? Porque tem gente que mata crente toda hora. Ou então, lá no computador, toda hora matando crente. Se Deus não derrubar você do cavalo, pelo menos aquele computador vai cair de lá. Vai ser uma fumaceira e vai ser para a glória de Deus. Tu quer saber? Meu Deus do céu, obrigado, Espírito Santo. Aí, está vendo, né, Espírito Santo? Davi chega em Ziglag e está tudo queimado. E ele aí agora, de repente, né, o bicho pegou, perdeu a família, os filhos sumiram, tudo queimado. Ele pensou o seguinte: caramba, rapaz, levei meu filho para o teste do pezinho semana passada. E agora ele sumiu, o inimigo levou. Minha mulher, eu apaixonadão pela minha mulher, amo aquela mulher, o inimigo levou. Caramba, deixei o talão de cheque com a mulher, deixei um cartão de crédito, fiz um cartão de crédito para ela adicional, com limite de R$1.500. O inimigo levou a mulher. Se tu está perto do teu marido aí, fala para o teu marido aí: deixa Deus te usar nessa área. Fala para o teu marido aí, irmã Maria. Fala: Gilson, deixa Deus te usar nessa área do cartão de crédito. Já usa, glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus pela vida do irmão Gilson? Deus usa ele nessa área para abençoar a irmã Maria. Davi agora chega lá e não tem ninguém, a família foi embora.
E aí ele se arrepende, chega para Deus e fala o seguinte: Deus, os inimigos levaram a minha família, eu devo persegui-los? Por que ele agora estava guerreando as guerras de Aquis e ele se sente no direito de pedir a Deus para ele perseguir o povo que tinha levado a família dele? Porque Davi era Davi, pronto, um homem segundo o coração de Deus. Fala para quem está do teu lado aí: os teus erros não te afastarão do teu destino traçado por Deus. Davi, ele fazia besteira, tirava a rosa do vaso, jogava no chão, pisoteava, pedia perdão a Deus, Deus fazia a rosa nascer de novo. Davi pegou a mulher do outro, mesmo assim morreu em paz, em segurança, em bem. E também não estou aqui fazendo apologia à prostituição não, hein? Nem pegar a mulher de ninguém não, meu irmão. Vou pegar a mulher do... Então aquela secretária lá, depois Deus me perdoe. Tá... Não, nada disso, não. Mas Davi fez, porém, Deus sabia que ele era uma pessoa arrependida. Ele tinha um coração tratável, um coração arrependido, um coração que recebia as informações do Espírito de Deus para se arrepender dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. E Davi, chegando a Ziglag, acha tudo queimado, tudo destruído. Se há alguém aqui nessa noite que chega em casa e vê tudo destruído, olha para a parede e fala: meu Deus, nem parece que esse meu marido trabalha, vai tudo na cachaça. Meu Deus, nem parece que essa mulher é minha esposa, olha essa pia cheia de louça e mosca. Meu Deus, isso nem parece que é meu filho, está aí no muro aí, ó, com 3 garotos fumando maconha, ainda roubou meu relógio ontem para comprar essa maconha. Se lá na tua casa está tudo destruído, querido, faça como Davi. Persiga os seus inimigos debaixo da unção, da graça e do aval de Deus. Não deixe que o inimigo tenha êxito sobre a tua família, em nome de Jesus. Assuma essa responsabilidade que é tua em Deus. Meu filho é assim mesmo. Os adolescentes são assim mesmo, são rebeldes. Hoje em dia são rebeldes. Dá 3 pranchadas no adolescente, vê se ele não tomar tenência rápido. Bota teu filho para capinar um quintal, para ver se ele não vai ser obediente rápido. Bota tua filha para lavar uma louça, para catar um sapato, para lavar uma roupa, ou para ir buscar um pão na padaria, lá embaixo. Não, vai na 3ª padaria, eu quero na 3ª. Para ver se ela não vai entender o que você entende de Deus. Se você não for obediente a Deus, Deus vai te deixar sofrendo. Se a tua filha não for obediente, ela vai querer aquele Galaxy, tu vai dar? Eu quero tablet, pai, tablet, toma o tablet. Se você não fizer o que Deus colocou você para fazer, o inimigo vai usar alguém que o diabo colocou para fazer. E os convites estão aí. Davi fala: Deus, posso perseguir os meus inimigos? Deus falou: não só pode, como deve, e eu estou contigo. Vai e persegue, e não deixa ninguém vivo. Querido, não entra nessa de descobrir que o seu filho está fumando. Toma o maço dele e ele fala: não, deixa só um comigo, mãe, é o último. Não, nenhum. E tu vai pisar nele, esmagar o cigarro todo. Porque se ele fumar um cigarrinho, ele vai tornar a comprar um maço de cigarro. Daqui a pouco ele está comprando maconha e ele vai estar metendo a mão na tua bolsa para comprar maconha. Posso perseguir, Senhor, os meus inimigos? Pode. Destrói a todos. Outra coisa também que Deus manda dizer para vocês aqui nessa noite, que Ele ministrou muito no meu coração. Outro dia disseram para minha filha assim na escola: e aí, só você que vai ser assim? Só você que não fica no muro aqui atrás? Só você que vai embora sozinha para casa? Vai eu, vai fulana, vai ciclana, vai beltrano. Viu o bigodinho não do Robertinho? Falaram com ela. Aí ela falou o seguinte: eu sou assim, mas o meu pai falou que se eu não for assim, vai ficar ruim para mim. E quem compra minha comida é meu pai. Pais e mães, em nome de Jesus, liberem uma palavra para os seus filhos. Não os deixem sem direção.
Não os deixem sem de saber o que tem que acontecer com eles, porque se você deixar a mente deles livre, pode ter certeza, alguém vai ocupar a mente deles. Eu cansei de ouvir minha mãe orando ao Senhor e fazendo assim: Deus, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, esse meu filho ser bandido. E as pessoas que Deus colocou na nossa vida, o ouro de Deus, se torne cinza na mão do diabo, algo sem valor. Davi falou: Deus, eu posso perseguir os meus inimigos? Deus falou: não só pode como deve. Coloque-se de pé, por favor, no nome de Jesus. Nós somos uma igreja que vamos para muitas nações. Mas se você for para uma nação e o seu filho for gerente de uma boca de fumo, lá o diabo vai estar te confrontando. Se você estiver liderando uma igreja e num domingo a tua filha se irmar de sair do baile e ir lá na sua igreja, lá onde você pastoreia, com um shortinho curtinho, cheio de cerveja na ideia, como você vai se sentir?